Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Fabiola e nesta aula nós vamos aprender alguns conceitos de padrões de cromatologia, a fim de auxiliá-lo a projetar ou melhorar o seu site no quesito cores. Então, nós vamos trabalhar com a parte de cores para a elaboração de sites. Em um projeto de interface de um site, é de fundamental importância o uso da escolha das cores certas. O estudo das cores, conhecido por cromatologia, vai explicar que as cores não se comunicam sozinhas, mas que podem reforçar ou destruir a comunicação. Cuidado com as cores, então, elas podem reforçar ou destruir a comunicação entre o usuário e o site que vocês estão criando. Perceba as situações, que elas dependem primeiramente de ter sensações. Então, o usuário ele se identifica primeiro com as sensações, quando ele entra num site, por exemplo. São as sensações que ele tem ali, que vai fazer com que ele permaneça nesse site. Essas sensações, elas estão ligadas aos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Por exemplo, se você tivesse que desenhar um limão, de que cor ele seria? Provavelmente você não faria da cor azul. Ao pensar no limão, você já lembra do sabor do suco, do perfume do limão a ser cortado, da sensação ao tocar a superfície porosa da casca. E assim você consegue, então, associar os sentidos com as sensações, não é? E com as cores também. Elas também têm essas sensações nas pessoas. Se você fosse contratado, por exemplo, para fazer um site de divulgação do Congresso Anual de Citricultores, será que você utilizaria lilás ou alaranjado? Que cor que você utilizaria? Se é cítrico, nós utilizaríamos mais o verde, correto? A luz, a textura, o contraste, os sons, os odores, os gases, os sabores, a geometria espacial e os outros fatores também têm relação com as cores, porque jamais, em nosso juízo perfeito, faríamos um mar de água vermelha, mas pintaríamos a água de azul. Também não representaríamos o amor com a cor preta, não é verdade? O amor é representado pela cor vermelha. Por que não, né? Você deve estar se perguntando, por que a gente não faria isso? Porque em nossa cultura aprendemos a estereotiparmos que a sede deste sentimento é o coração. Então o coração é vermelho, que é da cor vermelha. O preto para nós é a cor da morte, da tristeza e da melancolia. Sendo assim, nós não construiríamos um site com um fundo preto, que traria tristeza para a pessoa, né? Então, essa percepção humana dos conceitos de cores é fundamental para a gente criar sensações no usuário e assim estar criando o nosso site utilizando os padrões e conceitos de cromatologia. O estudo das cores é realizado desde o século I d.C. Vocês sabiam disso? Então, nesse campo, a gente tem muitas contribuições importantes de cientistas, filósofos, por exemplo, Leonardo da Vinci, o Isaac Newton, que foi um físico famoso, e aí vai, o Goethe, tem vários, que no século XX, por exemplo, Young, então tem vários aí filósofos e cientistas que eles estudaram essa parte de cromatologia para trazer sensações para as pessoas que de alguma forma interagem com uma interface, como a gente está estudando aqui, ou com outro tipo de produto. Então aqui a gente tem os padrões RGB, Red, Green e Black. Então nós temos aqui as cores primárias, secundárias, terciárias e cores de luz. Então nessa gama de padrão RGB, nós temos essa gama de cores aqui. As primárias nós temos essa, vermelho, verde e azul. E a partir dessas 3 cores primárias, nós vamos
encontrar as secundárias, as terciárias e as cores de luz também. Então, a combinação dessas três cores pode estar gerando essas cores secundárias, terciárias e as cores de luz também. Então, nós temos esse padrão RGB como cor primária e a partir daí a gente pode ir tirando as outras cores também. Então, essas cores são cores que combinam, se vocês perceberem. Nesse tipo de padrão, CMYK, nós encontramos o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, que são essas cores que permitem que nós façamos as primárias, secundárias e as terciárias e também as cores com pigmento transparentes. Então, a partir dessa combinação de cores que a gente tem aqui, é possível que a gente trabalhe com outras opções de cores, misturando-as e criando assim esses outros tipos de cores que podemos usar também como combinações na criação da nossa interface. O esquema de combinação de cores, então, nos ajudarão a compreender a influência que as cores exercem aos 5 sentidos. Então, tudo relacionado aos sentidos e às sensações que o usuário tem quando interage com uma interface. Esses esquemas dividem-se em esquemas básicos, esquemas consoantes, esquemas dissonantes e esquemas de choque. Então, a gente tem essas 4 combinações aqui que a gente vai ver agora. Neste esquema básico, o emprego das cores se dá a partir da escolha de uma cor do círculo cromático. Então, a gente tem algumas cores do círculo cromático e a partir daí a gente vai estar, então, utilizando e empregando essas cores. Os esquemas básicos, eles podem ser acromático, neutro, monocromático ou cinzas coloridos. Então, a gente tem essas opções aí. Então, para as cores acromáticas, nós vamos usar somente o intervalo do branco ao preto, incluindo os tons puros, o branco e o preto. Então, a gente tem os tons puros branco e preto, e a partir daí a gente pode fazer a combinação desse intervalo de branco e preto. Então, a gente tem essas cores aqui no círculo acromático. Já no esquema neutro, nós vamos utilizar um tom do círculo e o intervalo entre esse tom e a sua mistura com o castanho médio. Então, aqui nós temos a mistura do castanho médio, da qual ele vai fazer essas combinações de cores que nós podemos usar como neutro. No esquema monocromático, portanto, nós vamos utilizar apenas um dos tons do círculo, respeitando o seu índice de luminosidade observado na tabela de tons e valores. Então, a gente tem os tons aqui e a partir daí, pela luminosidade, a gente vai criando outras variedades de cores. Cinzas coloridos é a escolha formada com apenas um dos tons do círculo, misturando-se com um cinza médio, 50% preto e 50% branco. Então, a gente tem esses tons de cinzas coloridos. Então, a gente tem essa mistura, né, do cinza com alguns tons quentes. E aí, a gente forma essas cores de cinzas coloridos. Vamos aprender agora sobre os esquemas consonantes e também os dissonantes. Os esquemas consonantes, né, a escolha das combinações de cores é feita a partir de tons vizinhos no círculo cromático, como, por exemplo, do azul e do amarelo. Já os dissonantes, nós vamos ter nesse esquema a escolha a partir dos tons localizados de forma oposta no círculo cromático. Então, os esquemas dissonantes se classificam em tons rompidos, complementares, duplas complementares, complementares divididas e também esquemas de choque. Nos esquemas dissonantais, nós vamos encontrar os tons rompidos, os complementares, dupla complementares e complementares divididos e esquemas de choque. Então, cada qual ele combina-se uma cor e forma outras cores, né? Então, tons rompidos, nós vamos escolher uma cor do círculo e procurar a sua complementar, a oposta. Já a complementar, nós vamos usar os opostos do círculo cromático. As duplas complementares, nós vamos reunir 4 cores. E
As complementares divididas, nós vamos usar uma combinação de 3 cores. E os esquemas de choque, nós vamos utilizar uma cor e o tom que está à direita ou à esquerda de sua complementar no círculo cromático. Então, aumentando ou diminuindo a luminosidade. Então, cada cor dessa, combinada, ela forma outras cores no círculo. E aí a gente pode estar trabalhando com essas cores posteriormente. Aqui nós vamos ter uma combinação de cores dissonantes primárias. Então, esses esquemas assonantes, eles são formados a partir de triangulações dentro do círculo. Então, nós temos o círculo aqui, e a partir dessa triangulação, nós formamos esse leque de opções de cores aqui. Então, nós temos as cores primárias, formadas pelas cores primárias da tríade, que são essas aqui, escolhida em igual quantidade ou qualidade. Então, no caso das cores que têm pigmentos, transparentes, as primárias são ciano, magenta e amarelo. Ciano, magenta e amarelo. E a partir daí a gente consegue, então, formar as outras cores. As cores terciárias, elas são formadas pelas cores terciárias da tríade escolhida. Então, nós temos a nossa tríade aqui, azul, verde e magenta. E a partir daí a gente consegue, então, criar essas outras cores aqui. Então, a partir de uma tríade, a gente consegue criar as nossas cores, as nossas combinações de cores dissonantes terciárias. Então, aqui nós temos algumas cores de contraste. Nós usamos algumas cores, como o amarelo, a abóbora, o azul, que são cores que ajudam-nos a entender a relação entre as cores e também os estímulos fisiológicos. E as excitações mecânicas, que são cores de contraste, e também a excitação subjetiva. Então, essa detecção fisiológica visual da cor é feita basicamente pelo contraste de cores, principalmente com contraste ao branco. Então, a gente contrasta essas cores com o branco. E aí, quando a gente olha um objeto, nós olhamos um objeto, a imagem atravessa a nossa córnea, o nosso olho, a córnea do nosso olho, passa pela íris, que regula a quantidade de luz recebida por meio de uma abertura chamada pupila. E assim, ela vai atravessar o cristalino e é focada sobre a retina de um modo invertido. Então, olha só, tem todo um estudo feito em relação a essas cores, como que é a fisiologia dela, no nosso olho. Então, o cérebro, que é responsável por converter a imagem para a posição original, ele capta tudo isso. Então, na retina, mais de 100 milhões de células fotorreceptoras transformam uma onda luminosa em impulsos eletroquímicos que são decodificados pelo cérebro. Então, a partir do momento que as cores entram pela nossa pupila, a gente vê as cores, ela vai para o cérebro e para ir para o cérebro ela tem todo um trâmite. Então, é por isso que a gente percebe as cores, as sensações das cores, é tudo fisiológico, há um estudo científico em relação a isso. Bom, assim como as cores, elas podem ser quentes, o que são cores quentes? O vermelho, o amarelo, elas também podem ser frias, como o azul e o ciano. Então, cada cor ela possui um significado que pode variar de acordo com a cultura da qual a gente está inserido. Então, cada cor ela tem um significado para a gente, de acordo com a região que a gente está. Por exemplo, a cor vermelha, o que ela transmite para a gente? A cor vermelha tem várias variações, mas a cor vermelha, ela pode, por excelência, seria a mais bela das cores, que é a cor do signo, do sinal, da marca, cor do perigo, da proibição. Também a cor do amor, por isso que a gente fala que é uma das cores principais, a cor do coração, do amor, do erotismo. É também a cor do dinamismo e da criatividade. Ela permite trazer alegria da infância, a cor do luxo, da festa, do sangue, cor do fogo, da matéria e do materialismo. Então, é uma cor
sendo uma das belas cores aí do nosso sistema de cores, mas vocês não vão usar isso aqui como um fundo em um site, por exemplo, né? Não tem como. Então, a gente tem que ter critérios para criar os nossos sites, os nossos projetos de interface. A cor vermelha é linda, mas depende de onde a gente aplica essa cor. E o que a cor amarela transmite para você? Então, eles fizeram um estudo e viram que a cor amarela é a cor da luz, do calor, cor da prosperidade, da riqueza, cor da alegria, da energia. É a cor do sol, né? O sol é amarelo, então traz energia pra gente. A cor da doença, da loucura, cor da mentira e da traição, cor do declínio, da melancolia, do outono. Então, são sensações que estudaram nas pessoas que a cor amarela traz. Então, esse leque de amarelos podem trazer tais sensações pra gente. Nós temos aqui as minhas cores preferidas quando eu crio algum projeto de interface, de sites. Então, eu utilizo os tons de verde, de azul e também o branco com contraste, né, com essas cores. E também essa cor aqui é a mais preferida da população ocidental. Então, vocês têm que ficar assim atentos que essas cores, se usadas, vão dar bem certo, tá? E o que ela transmite, né, para vocês? Ela pode transmitir, por exemplo, a cor do infinito, da água, da saúde, do sonho, do amor, da fé. É a cor do frio também, da frescura. Então, tem várias sensações que, ao usar essas cores, transmitem para a gente. Por exemplo, esperança, né? A cor da natureza, a cor do dinheiro também. Então, são cores bem usadas aí no projeto de interfaces. Agora, a cor branca ela é utilizada também como fundo, como backgrounds. Ela transmite a pureza, a inocência, a higiene principalmente, né, a limpeza, por isso que a gente usa muito essa cor aqui, tá? Também a simplicidade, é uma cor simples, que traz paz, traz sabedoria, ou seja, né, ela é a ausência de cores. O branco é a ausência de cor, né, a cor do divino. Então, a gente usa muito essa cor como backgrounds, como fundos, para criar os nossos projetos. E o que a cor preta transmite para você? Que sensação você tem com a cor preta? Bom, quando eu vejo a cor preta, né, me vem o que? Morte, luto, falta, tristeza, solidão, melancolia. Então, é um tipo de cor assim, que eu não gosto de usar. Eu uso mais nas fontes mesmo, mas fundos, backgrounds eu não uso. Então, quando você for construir um site, provavelmente já terá uma cor que pode ser do assunto do site ou uma logomarca. Então, a gente vai usar alguns padrões para criar o site, verificando como foi criada a logomarca também. Mas não use tonalidades de preto como fundo, porque não fica legal, nem vermelho. Utilizem sempre cores que trazem alegria, paz, né? E todavia, né, conhecer o significado de cada cor e a forma como podemos empregá-la da melhor maneira para realçar ou não o objeto é fundamental para um web designer. Então, um web designer precisa de conhecer como se dá o emprego dessas cores para poder estar criando, então, seus projetos e assim estar oferecendo ao usuário melhores interações com o seu projeto.